Shrek é um filme que todos nós conhecemos e amamos e falamos bastante aqui no canal. Uma história aparentemente simples sobre um ogro rabugento que salva uma princesa e encontra o amor verdadeiro. Mas e se eu te dissesse que por trás dessa fachada de conto de fadas existe uma narrativa muito mais sombria, uma história que a DreamWorks nunca quis que você descobrisse completamente? Hoje, vamos mergulhar fundo na teoria sobre a princesa Fiona, uma teoria que questiona tudo o que você achava que sabia sobre essa princesa, sobre essa personagem icônica. Prepare-se, porque depois desse vídeo, você nunca mais vai ver Shrek da mesma forma. E se a sua infância for destruída de alguma forma, eu peço que você se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e, se desejar, torne-se membro aqui para ter acesso antecipado a vídeos, ter seus comentários destacados, entre outros benefícios de quem é membro do canal. Então bora lá pro vídeo. Vamos começar pelo óbvio, a maldição da Fiona. No filme, somos informados de que a Fiona foi amaldiçoada quando criança para se transformar em ogra todas as noites. Mas aqui está o problema. O filme nunca diz quem amaldiçoou, por quê ou como isso aconteceu. Pense bem, maldições em contos de fadas sempre têm origem. A Bela Adormecida foi amaldiçoada por uma fada má que não foi convidada para o seu batizado. A Fera foi amaldiçoada por sua arrogância e crueldade. Mas a Fiona? Nada, absolutamente nada é explicado. E essa omissão não é acidental, é proposital. E a razão é perturbadora. Apenas lembrando que a Fiona não foi amaldiçoada pela fada madrinha do Shrek 2. A teoria sugere que a Fiona nunca foi realmente amaldiçoada por ninguém externo. A transformação não é uma maldição no sentido tradicional, é sua verdadeira natureza tentando emergir. Fiona nasceu meio ogra, possivelmente resultado de um segredo da família real que seus pais desesperadamente tentaram esconder. Pense na reação dos pais da Fiona quando o Shrek aparece. Eles não estão apenas surpresos, eles estão horrorizados. O rei Harold, como descobrimos no segundo filme, tem seus próprios segredos. Ele foi um sapo antes de ser transformado em humano, e isso estabelece um precedente. A família real de tão distante tem histórico de transformações e segredos relacionados a criaturas mágicas. E se o sangue de ogro já corresse nas veias da família real? E se a chamada maldição de Fiona fosse na verdade uma tentativa desesperada dos seus pais suprimir sua verdadeira herança? Vamos falar sobre algo que o filme trata de forma surpreendentemente superficial. A Fiona passou anos, possivelmente décadas, presas em uma torre guardada por um dragão esperando o resgate. Pare e pense sobre isso por um momento. Anos de isolamento total, nenhum contato com o humano real, nenhuma interação social, além das suas próprias fantasias sobre o príncipe encantado que viria salvá-lo. Isso não é romântico, é traumático. A psicologia moderna nos diz que o isolamento prolongado causa danos profundos a psique humana. E com certeza sabemos disso depois de passar pela pandemia. Até mesmo os prisioneiros em solitárias desenvolvem problemas mentais graves em questão de semanas. E a Fiona esteve isolada por anos. É aqui onde entra a teoria, e aqui é que a teoria fica mais sombria. E se a torre não foi construída para proteger Fiona até como o verdadeiro a encontrasse? Isso foi construída para escondê-la do mundo. Observe o comportamento de Fiona quando finalmente é resgatada. Ela é excessivamente ensaiada, quase robótica em sua interpretação de papel de princesa perfeita. Ela diz, esse momento é o que você precisa fazer tal coisa. E aí ela direciona o Shrek sobre como um resgate deveria acontecer. Ela memorizou cada detalhe de como uma princesa deve agir, porque passou anos sozinhas ensaiando esse papel. Mas por debaixo dessa fachada, cuidadosamente construída, há fissuras. Ela rota, ela luta melhor que a maioria dos guerreiros, ela mata um pássaro com seu canto agudo, e esses são comportamentos que ela aprendeu na torre. São comportamentos que ela tentou desesperadamente suprimir. A torre não era uma prisão romântica esperando por resgate, era um asilo, um lugar onde a família real poderia esconder sua filha defeituosa da sociedade, longe dos olhos críticos de um reino que nunca aceitaria uma princesa que se transforma em ogra. Vamos examinar mais profundamente a psicologia da Fiona. Ao longo do primeiro filme, ela demonstra uma obsessão quase patológica com aparência e perfeição. Quando ela acorda e vê Shrek pela primeira vez sem o seu capacete, a sua primeira reação não é gratidão por ter sido salva, é decepção, porque ele não era o príncipe encantado perfeito que ela imaginou, e ela está mais preocupada com a aparência externa do que com o caráter da pessoa que acabou de arriscar a sua vida por ela. Essa fixação em aparência não surge do nada, é o resultado de anos de condicionamento e autoaversão. Pense no momento em que Fiona esconde desesperadamente de Shrek e Burro todas as noites. Ela vai a extremos absurdos para garantir que ninguém a veja em sua forma de ogra. Por quê? Porque ela foi condicionada a acreditar que a sua verdadeira forma é monstruosa e horrível, inaceitável,
algo que deve ser escondido a todo custo. Este é o comportamento de alguém que sofreu abuso psicológico profundo. Fiona internalizou a mensagem de que ela é fundamentalmente defeituosa, que o seu valor como pessoa está ligado à sua aparência física. Quando ela finalmente revela sua forma de ogro para Shrek e ele responde com aceitação, ela não consegue processar isso inicialmente. Ela diz, eu não deveria parecer assim. Ela diz, eu não quero, ou eu preferia que não. Como se a sua existência como ogra fosse fundamentalmente errada. E aqui que está o elemento mais perturbador da teoria. No final do filme, quando o beijo do amor verdadeiro a transforma permanentemente, a expectativa dela e de todos os personagens é que ela se tornará permanentemente humana. Quando ela permanece ogra, todos ficam chocados. Mas pense no que isso significa. O beijo do amor verdadeiro não a transformou no que ela deveria ser. Revelou o que ela sempre foi. A forma humana era, na verdade, a ilusão. A ogra era sempre a sua verdadeira identidade. Shrek 2 adiciona camadas a mais sobre essa teoria sombria. Quando finalmente conhecemos os pais da Fiona, suas reações revelam muito mais do que pretendem. O rei Harold não está apenas desapontado com Shrek, ele está em pânico total. E não é apenas preconceito contra ogro, é algo mais profundo e mais pessoal. Lembre-se, Harold fez um acordo com a fada madrinha para que seu filho, Príncipe Encantado, se casasse com Fiona. Mas por quê? Por que um rei faria tal acordo comprometendo o futuro da sua filha antes mesmo que ela pudesse escolher? A teoria sugere que este acordo foi feito enquanto a Fiona era criança, possivelmente quando a sua maldição primeiro se manifestou. Harold, desesperado para dar à sua filha uma vida normal e proteger a reputação da família real, fez um pacto. A fada madrinha forneceria uma solução, talvez a opção que temporariamente a mantinha humana, ou talvez o próprio aprisionamento na torre, e em troca, Fiona se casaria com o Príncipe Encantado. Isso explica porque Harold está tão disposto a ir aos extremos, incluindo tentar assassinar Shrek para fazer o casamento com o Príncipe Encantado acontecer. Não é sobre tradição ou aparência social, é sobre manter um segredo sombrio e cumprir uma dívida perigosa. E a rainha Lilian? Ela é mais sutil em sua manipulação, mas não menos cúmplice. Ela expressa preocupação, mas nunca realmente se opõe aos planos de Harold até que seja tarde demais. Ela sabia sobre o acordo, ela sabia sobre a verdadeira natureza de Fiona, e ela escolheu ficar em silêncio. Os pais de Fiona não são apenas personagens cômicos coadjuvantes, eles são atuantes no abuso psicológico de longo prazo, que condicionaram a filha a acreditar que a sua verdadeira identidade era algo vergonhoso e que precisava ser curado ou escondido. Então, o que tudo isso significa para a narrativa geral de Shrek? Na superfície, Shrek é uma história sobre aceitação, aceitar os outros, aceitar a si mesmo, mas a teoria sombria de Fiona adiciona uma camada muito mais profunda e mais perturbadora a essa mensagem. Fiona não é apenas uma princesa que aprende que a aparência não importa. Ela é uma vítima de abuso na qual foi condicionada desde a infância a odiar a sua própria identidade e aparência, isolada da sociedade e manipulada por sua própria família para caber em um molde impossível. A sua jornada não é apenas sobre encontrar o amor verdadeiro, é sobre desmantelar anos de trauma psicológico, é sobre rejeitar a narrativa de que foi forçada sobre ela desde criança. É sobre reivindicar uma identidade que foi roubada dela. Quando Fiona escolhe permanecer ogra no final do primeiro filme, não é apenas uma escolha romântica sobre ficar com Shrek. É um ato de rebelião radical contra tudo que a sua família e sociedade tentaram fazer com ela. E ela finalmente dizendo não para o abuso, para a manipulação e para a vergonha. Isso torna sua história infinitivamente mais poderosa e mais sombria. Considere quantas crianças assistem Shrek e se identificam com Fiona. Quantas pessoas se sentem como se houvesse algo errado com ela que precisa ser escondido ou corrigido. A história de Fiona, vista através desta lente, não é apenas um conto de fadas. É uma narrativa de sobrevivência e de autoaceitação em face do abuso sistêmico. Então, essa teoria sombria arruína o filme do Shrek? Muito pelo contrário. Ela revela Shrek como sendo muito mais sofisticado e com mais camadas do que muitos percebem. Por baixo do humor escatológico e das paródias de contos de fadas, existe uma história genuinamente profunda sobre trauma, identidade e a coragem necessária para ser verdadeiramente você, mesmo em um mundo que constantemente te diz que você não é suficiente. Fiona não é apenas uma princesa, ela é uma sobrevivente. E sua história, a história real, não a versão
sanitizada que nos é apresentada na superfície é ao mesmo tempo sombria e incrivelmente inspiradora. Da próxima vez que você assistir Shrek, preste atenção nos detalhes. Observe as reações de Fiona, observe sua linguagem corporal quando ela está em forma de ogro, observe como ela interage com seus pais, observe o que não é dito tanto quanto o que é dito. Porque às vezes as histórias mais sombrias são aquelas escondidas bem à vista de todos. E essa é a teoria sombria da princesa Fiona. O que você achou? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E também, se você quiser ter mais benefícios, você pode se tornar membro aqui do canal. Até a próxima e lembre, às vezes os monstros não são aqueles que parecem diferentes, são aqueles que nos fazem sentir que precisamos esconder quem realmente somos.